A Bíblia diz em Atos 2,4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós aqui na ADMEC estamos começando mais um mês de oração. Mês passado foi o mês profético, profetizando a palavra de Deus. Então trabalhamos o tema não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sábado, domingo agora foi um pré-congresso dos jovens. Trabalhamos não extingais o Espírito. E nos 9 anos da igreja, o nosso tema será transbordando no poder do Espírito Santo. Amém? Então, este mês, com a sugestão do pastor Moisés aqui, nós estaremos também buscando, incentivando o povo a buscar o Espírito Santo, né? Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo com fogo, como evidência, falar em línguas. Então, toda segunda-feira, se os irmãos quiserem chegar um pouquinho antes, orar um pouquinho, os alunos, vocês estão convidados, em nome de Jesus, que nós vamos estar orando de 7 até 7h30. Amém? Vamos ficar de pé só para agradecer por essa parte e despedir os irmãos que irão para as suas residências e pedir a Deus para abençoar também os que irão ficar para estudar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse período de oração. A Tua palavra diz: orai sem cessar. A Tua palavra também ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, meu Senhor. E a Tua palavra também diz que se nós orarmos segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Por isso estamos aqui neste mês de oração, orando por relacionamento pessoal com o Senhor, busca do Espírito Santo, propósito específico que cada um está colocando em Tuas mãos. Que seja feito o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Temos essa necessidade de buscar a Tua face. Por isso eu peço a Ti, despeça os Teus filhos que agora irão para as suas residências e abençoe a nossa aula 3 de hermenêutica nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam: bem, Deus abençoe, os nossos irmãos estão liberados e os alunos fiquem para mais uma aula de interpretação bíblica. Glória. Forte. Deixa eu só tirar um pouquinho desse agudo. Alô, som. E tá dando para ouvir bem aí, gente? Tá bom o som? Tá bom o som aí, gente? Tá legal aí? Deus é fiel. Todo mundo aí com o livrão, Pai do Senhor, meus irmãos. Todo mundo animado? Glória. Hoje, 1/9/2025. Estamos aí caminhando para o final do ano já, né? Rapidinho, hein? Hermenêutica. Hermenêutica, aula 3. Meus irmãos, segunda-feira que vem, vai vir um pastor amigo meu ministrar aqui para vocês, tá? Ele está vindo do Rio, ele vai estar pregando aqui domingo à noite, e ele vai dar uma aula sobre hermenêutica em Lucas, né? A hermenêutica de Jesus Cristo com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele vai falar sobre isso, tá? Então, não percam. Ele vai fazer uma exposição, vai utilizar tanto da hermenêutica como da homilética, vai juntar as duas coisas, e vocês tragam e anotem tudo que ele for falar, né? O pastor Francisco Ângelo também é mestre, e vai estar aqui na aula 4, fazendo uma exposição do texto de Lucas, quando Jesus encontra com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Na realidade, a hermenêutica nasce ali, tá? Então, e eu vou fazer um cartaz. E o convite também está extensivo a alguém que você queira convidar da sua igreja. Um pastor, um obreiro, um diácono, tá? Nós vamos fazer aqui, nós vamos abrir para mais pessoas que queiram estar aqui nessa noite, tá bom? Então eu vou fazer um cartazinho com a foto dele, o tema da aula, e se vocês quiserem compartilhar e convidar alguém, essa aula eu vou abrir, porque você também dá a oportunidade de pessoas virem, né? Eles assistem uma aula e sentem também o desejo de fazer o seminário conosco, né? Então, vamos incentivar o povo a estudar. Amém, gente? Então, nós paramos aí em que tema aí da aula passada, gente? A questão das línguas, né? Foi sobre as línguas isso?
pesquisar sobre Chibolete e Cibolete. Pesquisaram sobre isso aí? Não, então pesquisa lá primeiro e depois me traz, tá? Questão de diferença fonética, né? Tem a ver com os gileaditas e os efraimitas, tá? Então vocês pesquisem lá e depois me tragam alguma coisa sobre isso aí, né? Como vocês não pesquisaram, então não vou entrar nesse assunto para a gente não perder muito tempo. Então, assim, eu vou falar aqui sobre uma questão da hermenêutica. Por quê? Eu coloquei, acho que no livro de vocês, regras fundamentais da hermenêutica, eu coloquei. A Bíblia interpreta a si mesma, não foi? Cheguei a colocar isso. A Bíblia se interpreta mediante a lei do contexto. Eu falei sobre contexto remoto e imediato. Acho que está escrito aí, a Bíblia se interpreta mediante os textos paralelos, o ensino geral do autor e do livro e o ensino geral da própria Bíblia. Isso tem anotado no caderno de vocês? Tem. Então, olha só, para exemplificar isso aqui, por exemplo, se eu for fazer a hermenêutica de um livro, eu vou pregar numa passagem de um livro, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Vou pegar esse livro aqui. Vou lá, Lamentações de Jeremias, né? Ok? Quero pregar lá naquele texto, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Está lá. 3:22 de Lamentações, 3:22 e 23. Eu quero pregar, né, eu escolhi Lamentações, a minha perícope, que é um trecho. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Beleza, tá. Aí você vai começar falando assim, eu quero falar sobre misericórdia. Você pode pregar um sermão temático, você vai pesquisar sobre a palavra misericórdia, o que aquilo significa no hebraico, no grego. Só que, pegando essa perícope, e a perícope é um trecho, não é isso? A perícope é um trecho do capítulo 3. Você leu todo o capítulo 3, vê aí quantos versículos tem do capítulo 3 de Lamentações. Abre em Lamentações. Né? Lamentações de Jeremias, está lá. 66 versículos. Então, o capítulo 3, olha que interessante. Ele vai do versículo 1 ao 66. Aí você pegou esse trecho, né, que geralmente, quando você for arrumar o seu sermão, você coloca entre colchetes e entre aspas. Por que entre aspas? Porque você está tirando o trecho da Bíblia, ou seja, não são palavras suas. Sempre quando você for colocar uma frase ou um trecho de um livro, de um jornal ou de qualquer outra literatura, se não é você que está dizendo, você tem que colocar entre aspas, né? Lembra quando o jornalista está falando alguma coisa lá? Abre aspas. O senador fulano de tal falou isso, isso, isso. Fecha aspas. Por que ele fala isso? Porque ele não quer se comprometer com aquilo que ele vai falar. Não fui eu que disse. Foi o senador fulano de tal que disse. Então, você abre aspas e vai lá, né? E vai começar o texto. As misericórdias do Senhor, não vou escrever tudo não. Misericórdias do Senhor, né? Do Senhor são as causas de não sermos consumidos, 3 pontinhos. Então, ali eu escolhi uma perícope, que é um trecho, que são os versículos 22 e 23, entre os 66. Aí você pega o tema solto, eu quero falar sobre as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, eu vou, tá, aleatório aqui. Né? Eu fui salvo por causa da misericórdia de Deus. Eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus. Aí você está solto, num sermão temático. Né? As misericórdias de Deus são agradáveis. As misericórdias de Deus me salvaram. Estou chutando. Agora, você tem que entender no contexto geral do livro o porquê que Jeremias está falando isso. Você pode até pregar um sermão temático destacando a palavra-chave. Porque a palavra-chave aqui desse texto é o quê? Misericórdia.
Puxa, a palavra-chave é misericórdia. Só que eu preciso achar a ideia central do texto e a ideia central, a ICT, a ideia central do texto, no caso, capítulo 3, verso 1 ao 66, e eu também preciso encontrar a ideia central do livro. A ICT é a ideia central do texto, nesse caso, capítulo 3, 1 ao 66. E eu escolhi como perícope, ou seja, um trecho, a perícope é um trecho, os versículos 22 e 23, e eu preciso agora encontrar a ideia central desse texto e a ideia central do livro. Como é que vocês vão fazer isso? A hermenêutica vai ajudar. Tá? Primeiro, você tem que estudar sobre o autor. Quem é que está escrevendo esse livro? Isso aí. E ele era o quê? Profeta. Então, ele era profeta. Então, o autor é o profeta Jeremias, certo? Beleza. Outra coisa que vocês vão ter que identificar no texto, né? A cronologia do texto. O que é a cronologia do texto? Em que período da história ele está profetizando? Então, a cronologia... Ah, pastor, mas isso aí eu vou conseguir orando no monte, Deus vai me revelar? Não, você vai pesquisar. Deus não vai te revelar no monte em que ano que Jeremias profetizou, porque isso já está revelado. Concorda comigo? Não precisa Deus revelar isso. Tá? Então, a cronologia, em que época foi registrado esse evento? Ok? Isso aí você vai conseguir em Bíblias de estudo, nas Bíblias de estudo Genebra, Bíblia de estudo NVI, Bíblia de estudo NTLH, Bíblia de estudo Shed, Bíblia de estudo Thompson, Bíblia de estudo Scofield, a Bíblia de estudo King James. Geralmente, antes de começar o texto do livro, ele faz uma introdução sobre o livro. Então, eu tenho aqui em que época foi registrado o evento, ou seja, o período, né? Eu vou falar já para vocês. Por que isso vai ser importante, tá? Então, uma cronologia. Outra coisa que tem que saber, eu falei do autor, né? O cenário histórico. Ó, vai anotando. 1, o autor, certo? 2, a cronologia, ou seja, o período em que ele profetizou, em que foi registrado o evento. 3, vou colocar aqui, o cenário histórico. Muito importante saber o cenário histórico, que eu vou falar. 4, o cenário político. Isso aqui eu vou trabalhar muito em profetas maiores e menores com vocês, tá? No 5, o cenário religioso. Cenário religioso, tá? E eu posso colocar aqui também, como 6, tá? O objetivo do livro. Olha quanta coisa que você vai ter que... E, por último, a cristologia do livro. Tá? É muita coisa, não é? Só para você entender que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas elas se renovam a cada manhã. Então, ó... Então, vamos lá. Vamos saber sobre o autor. Quem foi o profeta Jeremias? Ele é filho de quem? Né? Isso aí. Você vai pesquisar tudo isso aí. Ele é profeta. É um profeta maior ou menor? Então, aí você tem outra coisa. Isso aqui tudo você pode utilizar na introdução também da sua mensagem. Eu estou já linkando a hermenêutica com homilética, tá? Por que um profeta maior? Por que ele não era menor? Alguém lembra disso? Não é nem a quantidade de capítulos, tem a ver com a extensão da profecia. Por exemplo, ele profetizou por mais tempo.
Teve profetas que profetizaram 1 ano, 2 anos. Isaías profetizou cerca de 40 anos. Então, maior ou menor não tem a ver com a capacidade intelectual. Isso, 50 anos mais ou menos. Então, maior e menor, quem cunhou esse termo foi Agostinho. Agostinho era o bispo de Hipona, o maior teólogo da igreja antiga. Ele que classificou, trouxe essa designação, profetas maiores e menores, porque ele fez uma análise dos livros e percebeu. Teve profetas que profetizaram meses, tá? Outros profetizaram 30, 40, 50 anos. Então, ele é maior, tem a ver com a brevidade ou não da profecia. Quanto mais breve a profecia, profeta menor. Quanto mais extenso, mais tempo durou a profecia, profeta maior. Agora, pasme, as mensagens mais profundas da Bíblia estão nos profetas menores, de Osés até Malaquias, que são 12. Tá? A gente pensa que o profeta é maior e tem mais profundidade, não tem nada a ver isso. Ele é maior porque tem a ver com o tempo que ele profetizou. Tá? É menor porque tem a ver com o tempo. Uns profetizaram mais tempo, outros menos tempo. Agora, no requisito de riqueza e espiritualidade, os menores trazem muito mais profundidade do que os maiores. Agora, olha que interessante. Cronologia. Aí eu vou identificar. Vocês já copiaram aqui? Tá? Então, eu defini que profeta maior e profeta menor tem a ver o quê? Com tempo profético, tá? Em que sentido? Tempo profético, tempo da profecia. A brevidade da profecia. Se ela é curta, né? Brevidade ou longevidade da profecia, tá? Brevidade, se ela for breve, ele é menor. Tá? Longevidade, se for longa, aí ele é um profeta maior. Então, quais são os profetas maiores, né? Isaías, não foi? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Ele não é considerado maior, não. É menor. É porque ele foi contemporâneo do profeta Isaías, mas o tempo da profecia foi muito menor. Ah, então, Amós já está ali classificado como um profeta menor. Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, até Malaquias, tá? E lembrando que os profetas maiores, eles são 4 profetas. Mas, desses 4 profetas, nós temos 5 livros, né? Porque Isaías escreveu o livro de Isaías, Ezequiel escreveu o livro de Ezequiel, Daniel escreveu o livro de Daniel, mas Jeremias escreveu o livro de Jeremias e também escreveu Lamentações. Então, nós temos 4 profetas e 5 livros. Concorda comigo? Então, aqui ele escreveu, vou pegar a caneta azul mesmo, que isso aqui, Lamentações. Não são 5 profetas maiores. São 4 profetas maiores que escreveram 5 livros. Não pode errar isso. Beleza? Alguém já tinha parado para pensar nisso? Porque a gente pensa que Lamentações foi escrito por um outro profeta. Não foi, foi pelo mesmo. Profeta Jeremias. Até aí tudo bem, gente? Beleza? Dentro de cronologia, eu preciso saber em que tempo ele profetizou. Então, isso vai ser importante, por quê? Porque a cronologia você vai saber qual foi a época. Jeremias, ele profetizou, no ano 586 a.C. Por que essa data é importante? 586, porque nesta data, a última leva do povo que saiu de Jerusalém estava entrando no cativeiro babilônico. Então, esta é a data central para o cativeiro babilônico. Então, ele profetizou num período de cativeiro, né? Cativeiro da Babilônia. Então, eu tenho ali esta cronologia. Aí você vai pesquisar, porque isso, que a primeira leva, o povo foi sendo levado por parte. Foi 3. A primeira leva foi
em 605 AC, tá? Vou botar para vocês. Foi a primeira. A segunda leva, que foi... É tudo antes de Cristo, tá, gente? 597. E a última, 586. Foi a terceira leva. Nessa primeira leva aqui foi quem? Daniel e os jovens. Tá? Ele levou lá os trabalhadores, os inteligentes, os jovens. E Daniel foi aqui. Aqui, na segunda. Com Ezequiel vai na segunda leva, com mais 10 mil judeus. Na primeira leva, que ele vai tirando o povo de Jerusalém e levando para a Babilônia, em levas. Tá? Então, na primeira leva, sai 605. Ok? A segunda leva, 597. Aqui sai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele vai levando aos poucos. Porque primeiro ele vai cercar Jerusalém, vai sitiar durante 1 ano e 9 meses. O que é sitiar uma cidade? Não entra ninguém e não sai ninguém. Começa a faltar água, começa a faltar alimento. Então o povo se rende àquele monarca. Foi isso que ele fez. Tá? Aqui em 586, que foi a destruição do templo. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Aí que você falou bonito. Por quê? Porque nesse período que Israel não, aqui, outra coisa interessante, o cativeiro da Babilônia foi o reino do sul. Então, quem está sendo levado são as duas tribos, Judá e Benjamim. Beleza? Isso, aí eu vou falar para vocês agora. O que vai acontecer? Quando ele começa a escrever o livro, por isso que, olha o tema do livro, Lamentações de... Se é Lamentações, ele está lamentando por alguma coisa, não está? Primeira coisa que ele está lamentando, um pouco antes, ali em 621 aproximadamente, porque vocês sabem que a cronologia do Antigo Testamento vem de Adão e vai diminuindo. Quem que vai morrer aqui? Esse camarada aqui, ó, chamado... Lembra de Josias? Ele começou a reinar com 8 anos. Olha só para você entender, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Aí você vai ter que entender por que ele lamentou. Porque Josias, ele era filho de Amon e neto de Manassés. Quem lembra disso? Então o pai de Josias era Amon e o avô dele era... Os dois foram reis terríveis. Os dois fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você vai lá para o livro de Segundo Reis, depois confere lá, se é primeiro e segundo Reis, capítulo 22, que vai falar sobre que Josias começou a reinar com 8 anos de idade, não vai? Ele vai reformar a casa de Deus. Então, quem começou a colocar ordem na bagunça de Manassés, isso aqui é fazer exegese do texto, tá? E de Amós, ou seja, o avô e o pai, quem começou a colocar ordem? Josias. E a desordem estava tão grande que Deus não esperou nem ele fazer a maioridade para começar a reinar. Deus já chamou Josias com 8 anos, com o auxílio do sacerdote. E o Quias para quê? Para poder reinar. Ele reinava com a assessoria do sacerdote. Porque ele não podia tomar decisões ainda. Mas ele precisava subir ao trono, senão o povo ia ficar sem parâmetro. Quando esse cara ele começa a reformar, a Bíblia fala que ele conserta as fendas da casa, ele tira os entulhos, os Baalaíns, os deuses da Baal-Peor, Baal-Zebub, Baal-Azera, era uma prostituição que o próprio rei Salomão deixou aquilo, depois Manassés e Amon, né, as prostitutas cultuais, os Baalaíns, as deusas do céu, né, o Baal é pai no hebraico e a esposa dele era Azera, né, na mitologia do Antigo Testamento. Então ele arruma tudo. A Bíblia diz que quando ele tira os entulhos, que os entulhos estavam, a casa de Deus estava entulhada. Gente, se você entrasse num templo na época de Manassés e Amós, vocês iam entrar na casa de Deus e ia ter entulho mesmo. Entulho, estátuas, a casa de Deus suja, o templo rachado. Então ele faz uma reforma. Quando ele faz uma reforma, que ele começa a limpar literalmente a casa de Deus, a Bíblia diz que o livro da lei estava debaixo dos entulhos. Quem vai achar é o sumo sacerdote.
É no reinado dele. Por isso que o texto fala, achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha só, onde há pecado, entulho, bagunça, o livro da lei não aparece. Vocês têm que aplicar isso na igreja. Então, quando ele acha o livro da lei, olha só o que o traste fala. Que vergonha para o sacerdote. Ele fala assim, achei um livro. Ele usa o pronome indefinido. Ele não fala, achei o livro. Pode ler o texto. Deixa eu ver aqui onde está esse texto. O sacerdote, ele nunca poderia falar um livro, porque ele deveria saber que livro era aquele. Ele era o responsável pela casa de Deus. Ele fala, ó, achei um livro. Quando ele achou esse livro, que ele levou a Josias e começou a ler, ele não entendeu o que estava escrito no livro. O sacerdote, o pastor da época, não entendeu. Aí a ordem foi, leva para uma profetisa, chamada Hulda. Aí Deus usa uma mulher para interpretar o livro, porque o cara que tinha que saber o que o livro estava escrito, não sabia. Ah, quer ver? Está aí na Bíblia, não estou inventando nada. Vê lá. Depois fala que mulher não pode pregar, né? Ô, galera que não conhece Bíblia, hein? Vê aí, acho que é 1 Reis, deixa eu ver se é 1º ou 2º aqui, capítulo 22. Acho que é 2 Reis, gente. 2 Reis 22. Não é isso? A partir do versículo 1, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto, não é isso? Diante dos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Isso aqui é muito interessante, porque o texto vai dizer que o pai de Josias era quem? Mas quem era o pai dele? E por que o texto está dizendo que Davi é o pai dele? Não só isso, porque o pai dele não era referência espiritual para ele. Vocês têm que entender isso no texto, senão vocês vão pregar literalmente que Josias era filho de Davi, mas eles não eram contemporâneos. Né? Josias é 640 a.C., Davi é 1010 a.C. Já tem 400 anos que Davi está morto, quando Josias está reinando. Olha a cronologia aí, ó, para situar vocês na linha do tempo. Mas pode ficar tranquilo que eu vou, em Profetas, eu vou espremer vocês na próxima matéria. Vocês vão ter que decorar tudo isso aí, eu vou querer as datas todas na cabeça, quem está reinando, quem não está. Eu vou querer, vocês podem ter certeza, e vocês vão conseguir. Aqui, eu creio na capacidade de vocês. Amém? Então, no rei de Davi, ele vai falando no verso 3, que ele no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, à casa do seu, dizendo, vou pedir ao sumo sacerdote Ilquis. Aí ele já estava com 18. Ele começou a reinar com 8, e no 18º ele já estava com 18 anos. E lá, ele faz uma arrecadação, vê aí no versículo 4. Vá pedir ao sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido da casa do Senhor, qual os guardas da porta ajuntaram. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra. Amém? Olha, e tenha seu encargo, casa do Senhor, para que pague aqueles que fazem a obra da casa do Senhor para reparar o estrago do templo. Então, tem que ter dízimo e oferta na igreja. Isso é bíblico. Está aí um texto para vocês trabalharem. Por que a gente pede dízimo e oferta? É para reparar, é para ajudar a casa do Senhor, não é para encher o bolso de dinheiro. Amém, irmãos? Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros que comprem madeira, ele vai falando. Olha o verso 7. Isso aqui é uma pancada para os corruptos da pós-modernidade. Mas não é necessário que vocês prestem conta do dinheiro que lhes foi entregue, porque vocês são honestos. Isso fala de transparência no crescimento da obra. Isso aqui é um texto, é o tesoureiro, ele falou, não precisa prestar conta não, eu sei da honestidade de vocês. Transparência e lisura faz com que a obra de Deus cresça qualitativamente e quantitativamente. Quando não há transparência no dinheiro, isso gera, olha quanta coisa que eu estou extraindo para você do texto, né? Malversação. O que é malversação? As pessoas começam a falar mal. Porque não tem transparência, não tem clareza nos gastos da igreja. Mas Jesus está dizendo, fique tranquilo. Eu sei que eles são honestos para administrar o dinheiro da obra de Deus. E a casa de Deus está sendo reparada. Olha que coisa. Então é um texto aí, para o tesoureiro. Né? O tesoureiro da igreja,
ele não pode ser fominha de dinheiro, ele tem que ser honesto. E o tesoureiro da igreja não pode ser a esposa do pastor e nem o pastor. Claro que não. Isso gera malversação. Mesmo que ela seja honesta, mesmo que a esposa do pastor seja honesta, eu estou dizendo que ela não é, que as esposas dos pastores estão desonestas. Evita falácia, malversação. Eu coloquei errado aqui. Malversação. Já ouviu essa palavra? Malversação. Evita a falácia. Mas peraí, a esposa do pastor que está contando dinheiro? Levando dinheiro para casa? Com cartão da igreja? Não, gera malversação. Por mais que ela seja honesta, o tesoureiro da igreja tem que ser uma pessoa que não é da família pastoral. Não pode. Eu já vi pastor de igreja terminando o culto, ele mesmo pega o dinheirinho da salva, conta, bota no bolso dele e leva para casa. Está errado. A igreja tem que ter um tesoureiro que não seja da família e tem que ter uma comissão de conta também para fiscalizar o tesoureiro, que ele pode roubar também. Pode, mas tem que ver a lisura, a transparência. O genro do pastor? Não, ninguém da família do pastor. Assim, não é que não pode, evita malversação. Tem que ser uma pessoa neutra. Tem que ser neutro, porque se esse pastor recebe o salário da igreja, é o tesoureiro que tem que transferir o salário dele. Ele não pode chegar, o pastor tem a senha do banco, entra lá e transfere o dinheiro para ele. Eu sei que eles vão querer me bater, mas eu estou falando para você mesmo, seu corrupto, que você está me ouvindo aí. Não, isso é contra, isso daí, vou falar, isso aí, se a Receita Federal souber dar uma lambada, tá? Se eu for comprar um carro ou um bem para a igreja, é para a igreja, não é para o meu usufruto. Está errado. Sabe por que está errado? Porque todo bem adquirido pelo CNPJ, ele é isento do imposto de renda. Então, isso aí é crime, porque a pessoa compra um carro em nome da igreja, mas está usando para o seu bem próprio. Porque não, vou comprar no nome da igreja, porque eu não vou pagar, não vou precisar pagar imposto. Ou o imposto vai ser reduzido, porque é a igreja, e também ele vai comprar com descontão, 30%, 35%, mas ele vai, não pode, aí é desonestidade. Hoje tem muito. Mas ele que está usufruindo. Isso é errado. Se você quiser usufruir, você estude, trabalhe, ganhe dinheiro e compre com seu dinheiro. Carro da igreja é para ser usado para a igreja. Amém? É igual esses pastores aí que falam que compra jato e fala que é da igreja, mas só ele que voa no jato. Porque eu ando para lá e para cá, eu faço a obra, mas por que só ele que anda no avião, no helicóptero? Não, vou enviar um missionário da igreja no nosso jato para fazer missões lá no Nordeste. Aí legal, o jato é da igreja. Mas só o pastor presidente que vai no helicóptero, no avião. Ele vai fazer missão. Eu bato doído nisso, não quero nem saber, irmão. Aham. Meu pai. Pode. Você votou também? É complicado. Agora olha o texto. A casa de Deus precisava de uma reforma. O dinheiro foi... Aqueles que trabalharam honestamente foram pagos. Pedreiros, carpinteiros, não está aí no texto? Né? Então, aqueles que prestaram serviço também foram reconhecidos pelo seu trabalho, foram remunerados. E o negócio era tão honesto que o rei não pediu conta do dinheiro.
é 2 Reis, capítulo 22, do 1 ao 7. O versículo 7 é o que fala sobre isso, né? Aí no verso 8 ele fala que ele achou o livro. A melhor. Vê aí na versão de vocês. Da lei, né? No texto original está no indefinido. É um livro, né? Vamos ler aqui o verso 8. Então, o sumo sacerdote Ilquis, o 10, né? Isso, o sacerdote que me entregou um livro, porque ele pegou o livro e entregou ao escrivão Safã. Só que quando o escrivão viu as coisas terríveis que estavam naquele livro, que era sentença de Deus, está lá no verso 11, ele rasgou Quer dizer, o sacerdote deu ao escrivão, e o escrivão que tinha que entender o que estava escrito naquele livro. Nem o sacerdote e nem o escrivão. Aí ele rasgou as vestes e mandou consultar a profetisa Hulda. Está aí no versículo 11. Cegueira espiritual. Então, quando a profetisa Hulda falou, fala para o rei colocar a nação em ordem, que Deus vai entrar com furor e ira contra vocês. Aí Josias mandou tirar os ídolos da casa de Deus. Aí eu tenho um negócio tão interessante aqui, que agora vai bater na orelha de vocês, tá? Na nossa, né? Olha o verso de número... Deixa eu ver aqui. Ele rasgou as roupas, chorou. É até o versículo de número 20. Né? Ele mandou fazer uma limpeza na casa de Deus. Tirar os deuses, as obras dos deuses, e tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, ele fez. Beleza, então, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com o livro das Lamentações? O que Josias era um homem piedoso, mas ele cometeu um erro. Que erro foi esse? Né? Quem estava mandando no pedaço ali como nação dominadora? Era quem? A Babilônia. Né? Sim. E ele fez isso. Por quê? Quando a Babilônia estava guerreando contra o Egito, lembra disso? É da história. A Babilônia estava guerreando contra o Egito. Ou seja, o Egito queria... Posso apagar aqui um pouquinho, só para não ficar aqui assim, ó. Pode? Eu só não vou apagar aqueles... A Babilônia, ela estava dominando o mundo da época. Então, o Egito quis se unir com a Assíria para derrotar a Babilônia. O que Josias fez? Josias queria apaziguar esse conflito entre a Babilônia e os egípcios e os assírios. Então ele desceu ao Egito, né, para tentar convencer o faraó Neco, era o nome do faraó mesmo, o faraó Neco, falou, vamos apaziguar, porque ele sabia que apaziguando isso ia ser bom para Benjamim e Judá. Mas Deus já havia usado o profeta Jeremias, que o povo ia para o cativeiro. Deus não mandou Josias descer ao faraó Neco. Então, essa batalha do Egito e a Síria com a Babilônia é chamada de Batalha de Carquemes. Então, a Batalha de Carquemis, ou Carquemes, é a batalha de Babilônia e Egito mais a Síria. Josias desce ao Egito, tenta convencer o faraó Neco de não entrar em conflito com a Babilônia na Batalha de Carquemes, e o faraó Neco manda assassinar Josias. Quando ele morre, Jeremias vai chorar copiosamente. Por isso que é Lamentações. Porque, em primeiro lugar, ele está lamentando a morte do rei Josias. Porque ele foi o último rei piedoso do sul. Depois dele... O que Jeremias pensou? Morreu Josias. Já era. É cativeiro. E quando Josias morre, ele escreve no capítulo 18, Deus vai descer com o seu povo à casa do oleiro. A casa do oleiro não é o reteté de Jeová. A casa do oleiro não é o óleo do Espírito que vai fazer você pular no fogo. A casa do oleiro, em Jeremias 18, é Judá e Benjamim sendo levado para a Babilônia. É lá que Deus vai moldar um novo vaso. Não é pulando, falando em línguas, é lá. Como eu estava tentando fazer um novo vaso, e o vaso se quebrou, não foi Deus que quebrou o vaso, o texto é claro. Eles se quebraram. Deus voltou a fazer um novo vaso. Aí vai lá as irmãzinhas das festas irmãs, tema da festa,
desce à casa do oleiro. Quando você coloca um tema desse, você está dizendo toda a igreja vai entrar na prova. Isso é um erro, não é que é um erro hermenêutico, mas você tem que entender. Tema da festa: desçamos à casa do oleiro. Vocês vão entrar no vento. Vai acontecer uma calamidade. Descer à casa do oleiro é Judá e Benjamim, o reino do sul, indo para a Babilônia. E Jeremias, por isso que ele é conhecido como profeta chorão das lágrimas, porque ele está lamentando copiosamente a morte do rei Josias. Ele fala. Sim, ele fala. Isso. Mas o que eu quero dizer? Esse camarada aqui, ele está chorando, ele está lamentando por dois motivos. Primeiro, que o último rei piedoso do sul morre. Segundo, é inevitável. Judá e Benjamim serão levados por Deus ao cativeiro. Depois que ele morre, aí vem o que ele falou, o rei Joaquim, né? Depois o rei Jeoaquim, que é diferente, e o último rei, que é Zedequias. Olha só. Esses aqui não deram ouvido, foi no período de Joaquim que Daniel foi levado, Jeoaquim, Ezequiel e Zedequias. Ele não quis dar ouvido à profecia de Jeremias. Endureceu o coração. Jeremias falou para ele, olha, Judá e Benjamim vai descer à casa do oleiro. Ele, eu não aceito, foi procurar outro profeta, jogou Jeremias no calabouço. Né? Profeta. Esse aqui, no final, por não ter dado ouvidos à profecia de Jeremias, o rei Nabucodonosor vai mandar matar os filhos dele na frente dele e depois vai vazar os olhos dele. Aham. Sim, sim. Aí ele começa a lamentar, põe a sua boca no pó. Só não pode pregar isso na Nova Holanda e na Nova Esperança. Cuidado. Se você chegar assim, põe a sua boca no pó. Cuidado, irmãos, com contexto geográfico. Pode ser em qualquer lugar, mas eu estou falando em comunidade, Botafogo, Malvina, pode ser até num grande centro. Você está aqui pregando lá, porta aberta, põe a sua boca no pó. Muito cuidado com isso aí, porque texto sem contexto pode dar outra interpretação. Estou falando de hermenêutica. Põe a sua boca no pó, você tem que completar. Cuidado na hora que vocês forem pregar. Tá? Sim, senhor. Um foi sucedendo o outro. Joaquim, Jeoaquim. Que eu estou... Joaquim, Jeoaquim. Zedequias. Esse foi o último rei de Judá. Que eles foram sendo levados. Sim. Esse aqui é na época de Daniel, Joaquim. 605. Joaquim na época de Ezequiel. Dando chance a eles. E a misericórdia de Deus, sabe o que era? Era poupar o povo dele no cativeiro. Porque a ida para o cativeiro era inevitável. Por que Deus levou? Você fala, mas que Deus mau é esse que leva o seu povo para o cativeiro? Por quê? Josias, ele fez uma reforma, mas depois dele, os que vieram depois continuaram a trazer a idolatria para a casa de Deus. Então, Deus, o que Deus fez? Não, eu vou usar a pedagogia do cativeiro. Eles vão passar 70 anos lá, e depois que eles voltam, nunca mais, depois do cativeiro, o povo de Deus de Israel adorou a outro Deus a não ser Yahvé. O cativeiro foi o remédio para expurgar a idolatria no meio do povo de Deus. A vara de correção. E Deus falou, vocês vão ter que ir para lá, vocês vão ter que cantar o cântico de Sião na Babilônia, lembra o Salmo 126, os dois salmos do cativeiro? Vocês vão ter, 126 e 147, não é? Vê se não é. O 137, eles estão indo para a Babilônia. O 126, eles estão voltando. Quer ver, ó?
Olha só quanta coisa que eu estou tirando de Lamentações 3:22. Eles estão indo para o cativeiro. E os 126 eles estão voltando do cativeiro. Olha só, já dou a palavra a quem me pediu. No Salmo 137. Mas Josias está desesperado, pastor. O único rei que poderia colocar ordem na casa morreu. Acabou. Ele se precipitou na batalha de Carquemes, ou seja, do Egito e a Síria, de Carquemes. O Egito e a Síria guerrearam e tentou fazer uma conciliação entre Egito e a Síria e Babilônia. Desceu ao Egito, Faraó Neco foi, Deus não mandou Josias descer para o Egito, porque era inevitável o povo de Deus ir para mas ele descumpriu uma ordem de Deus e morreu lá. O Faraó Neco mandou assassinar. Aí quando ele morre, Jeremias começa ali, é o chamado profeta chorão por causa disso. Porque ele sabe que o povo de Deus perde o único rei que poderia trazer parâmetro para a nação, e agora o povo vai ter que viver 70 anos lá no cativeiro da Babilônia, vão ter que descer a casa do oleiro. E para fazer um vaso novo, meu filho, levou 70 anos. Lá em Hebreus, né? Deus corrige o filho que ama, né? 12 e 11. Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama, né? Continuaria. E esse texto ainda fala que aquele que não aceita a correção de Deus não pode ser chamado de filho. Hebreus capítulo 12, verso 11 em diante. Então, olha só. O Salmo Joaquim é o rei que está reinando quando os primeiros meninos... É o contrário? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui, porque às vezes o HD fala. Vamos ver aqui no Daniel. A própria Bíblia responde. Depois da pandemia eu fiquei com o HD meio... No ano, isso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, Joaquim. É isso mesmo. Tá bom, gente? Verso 1. Joaquim e depois Joaquim. É o contrário, tá? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e Zedequias é o terceiro. Porque parece, olha só, existe alguns teólogos que acreditam que Joaquim também era chamado de Joaquim. Tem isso também. Pode ser a mesma pessoa ou duas pessoas diferentes. Ele era. Ele queria negociar, né, com a Babilônia. Aí foi morto. É isso aí. Então, olha só. O que eu estou estudando aqui? O cenário histórico. Não estou? Quem deu glória no histórico aí? Ô, glória. Tem problema não me atrapalha não. O cenário histórico. Então, qual é o cenário histórico? O cenário histórico que eu coloquei aqui, o que ele pode ser? Ele fala sobre a queda de Jerusalém, né? O povo indo para a Babilônia, os reis que estão reinando um após o outro nesse período. Então, no cenário histórico, você tem que colocar... Deixa eu apagar aqui embaixo. No cenário histórico, você vai ver, né? Qual é o contexto? O contexto é o quê? Cativeiro. Né? Qual é o reinado? É o reino do sul. Né? Quais os reis que estão envolvidos ali? Josias, né? Joaquim e Zedequias. Qual profeta que está nesse cenário? Profeta Jeremias. Ainda tem os contemporâneos. Então, põe a sua boca no pó, ou seja, isso era um costume judaico. O judeu colocava a boca em terra e deitava a terra sobre. É um sinal de humilhação. Talvez haja esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Agora você entende. Quando nós alcançaremos as misericórdias do Senhor? Quando nós aceitarmos a sua vontade.
Porque a vontade de Deus era o cativeiro. E agora? Coisa linda. Quando é o sim. Vocês já pararam para pensar que nos 10 mandamentos tem 8 negativas? Dos 10 mandamentos, a palavra não aparece 8 vezes. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para si imagem. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Só tem 2 que não tem a palavra não. Guarda o sábado e honra teu pai e tua mãe. Então Deus gosta de não. Aí você não vai gostar? Caramba, é muita saúde. Aí você vai para psicologia. Vocês não pararam para pensar nisso não? Que dos 10 são 8 nãos. O não de Deus é uma bênção para a nossa vida, hein? Guarda isso. E a palavra não, quando você vai para psicologia, psicanálise, psiquiatria, essa palavra aqui o ser humano não gosta. Por quê? Por que a criança tem dificuldade com não? Quando você não faz isso, meu filho, não faz aquilo. Porque a criança, ela associa as coisas com visual. Se você falar assim, filho, desenha um carrinho. Ele vai, como é que é um carrinho? Ele vai imaginar. Faz isso, desenha uma árvore. Agora, a palavra não tem nenhuma figura que é associada a ela. Ela é abstrata, é por isso que o ser humano não aceita. Ela não é uma palavra concreta, né? Ela é abstrata. O que é não? Aí vem os porquês. Aí você tem que especificar mais esse não. Senão a criança não vai. Não, não pode. A primeira coisa, mas por que não pode? O que é não para ela? Não é um carrinho, não é uma árvore. Não é não. Pai, eu quero um tênis da Nike. Não. Mas não. Ela não vai saber o porquê. Porque não tem nenhuma figura que represente essa palavra. Não por causa disso. Você tem que explicar. Senão a criança não vai entender. E nem quem você está liderando vai entender. Vocês entenderam isso, gente? Isso daqui é trauma, né? Só que aí, ó, dos 10 mandamentos, 8 tem a palavra. Tremeu agora, hein? Oi, filho? Então, olha o cenário político. Já foi dado. Cenário político. Rei da Babilônia, cativeiro do Reino do Sul, a casa do oleiro, Deus descendo com o seu povo, né? Reis envolvidos, Faraó Neco, o rei Nabucodonosor, deu para entender? Batalha de Carquemes, morte de Josias, quando desceu para o Egito e foi morto pelo Faraó Neco. Olha o contexto. Foi o Egito e a Síria tentando derrubar a Babilônia. Só que a Babilônia não caiu. A Babilônia derrotou os egípcios e os assírios e eles eram a maior potência da época. É uma batalha, a batalha de Carquemes foi uma tentativa da união do Egito mais a Síria de derrubar a Babilônia. Só que Josias queria apaziguar, né? Queria ser tipo um embaixador, ir lá, né? Ter um diálogo, mas não teve diálogo, porque Deus ia usar a Babilônia para expurgar a idolatria do meio do seu povo. Igual o Trump está fazendo, né? Josias atravessou na frente da ordem de Deus. Esse foi o erro dele, porque nenhum ser humano é perfeito, e a Bíblia ela é tão verdadeira que ela também não encobre os pecados dos seus servos. A Bíblia é transparente até para dizer que Abraão pecou, que Jacó pecou. A Bíblia é transparente, tá, irmãos? A Bíblia não coloca pano quente até nos pecados que os servos de Deus cometeram. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus mostra as virtudes deles, mas também mostra os defeitos deles. Essa é a Bíblia Sagrada. Então, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Aí, eu tenho um cenário político. O que seria um cenário religioso? Eu falei, o cenário político, ó, a fuga e a captura de Zedequias, até anotei aqui, mas eu estou falando, né? Isso aí pôs fim à dinastia de Davi, cara.